Deu ruim para o general, pagou caro, explodiu. General se dá mal depois de apoiar Moraes. Agora se ferrou com Janja, Paulo Figueiredo. Porque graças à omissão de gente como ele, que o Lula, que levou uma eleição ilegítima e que antes foi solto da prisão pelos colegas do Supremo Tribunal Federal, graças a este grande democrata, o homem que quebrou o Brasil no primeira rodada do PT, voltou à cena do crime, terminar o programa falando sobre a situação das Forças Armadas do Brasil. Segundo o Alexandre de Moraes, eu sou muito influente nas Forças Armadas e ele diz que isso é porque eu sou neto do ex-presidente João Figueiredo. Eu nunca entendi essa lógica. O João Figueiredo tem 9 netos e eu não sei, são todos os meus primos maravilhosos, mas um é dentista, a outra é psicóloga, o outro trabalha com hotelaria, somos 9, a outra é psicóloga também, não tem, então assim, não tem, por que os outros netos de João Figueiredo, e nem tão sem João Figueiredo, há também Geisel, Médici, Castelo Branco, Costa Silva, por que nenhum destes tem também influência? Por que nenhum destes está com 30 mil pessoas assistindo ao vivo agora o programa? Mas enfim, seja como for, diz o Alexandre de Moraes que eu tenho muita influência junto às Forças Armadas Brasileiras. Então eu vou falar um pouco sobre as Forças Armadas Brasileiras, especialmente, nessa vez, não do Exército, mas sobre a gloriosa Força Aérea Brasileira, a FAB. E eu queria trazer essa notícia aqui, do Paulo Figueiredo Show, se eu não me engano. Bota aí pra gente, Bruno. Corte... Não, deveria estar no Paulo Figueiredo Show, mas por algum motivo não está. Então trouxeram essa notícia aqui: corte de orçamento também afeta a Força Aérea Brasileira, com dezenas de aeronaves paradas e várias contenções. E eu recebi de uma das fontes dentro, porque por um acaso eu tenho muita influência dentro das Forças Armadas, então eu obtive uma imagem de uma pessoa, de um apoiador, de uma apresentação do Comando da Aeronáutica, mais especificamente do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, sobre os impactos dessas contenções que a FAB tem que fazer. Vejam só essa imagem. Por causa do corte nos gastos, a Força Aérea vai implementar uma redução nas horas de voo e no número de pilotos. Vai paralisar 40 aeronaves, que ficarão paralisadas até dezembro desse ano, e vai afastar, pasmem, 137 pilotos. Não sou eu que estou dizendo, não. Essa apresentação de PowerPoint, e o que eu acho mais maravilhoso é que há uma necessidade de todos os PowerPoints de Forças Armadas serem meio toscos e parecerem que foram feitos em 1997. Então este cumpre a risca o manual das Forças Armadas. Tem até um íconezinho de um emojizinho de um... Ah, meu Deus, o designer. Além disso, nós temos outras informações sobre áreas dentro da FAB que vão sofrer impacto negativo, como a negação de solicitações de aeronaves para eventos, a suspensão do que eu apurei como sendo missões de transporte aéreo, Plantax, e de missões de ensino, Plamens, que sejam pagas pela FAB, além de impactos em outras missões e até mesmo no expediente dos militares da Força Aérea. Vai ficar agora todo mundo fazendo reunião por Zoom. Vejam o estado em que se encontra a Força Aérea Brasileira. E eu queria deixar aqui, Bruno, bota aí pra gente, uma salva de palmas aos envolvidos. Eu não sei se tem foto, queria que tivesse foto. Parabéns aos envolvidos, porque tem que agradecer a uma pessoa especificamente,
temos que agradecer ao grande defensor da democracia, baluarte do Estado Democrático de Direito, aquele que fez carinha de nojo, que nem ouviria um plano em que o Lula não tomasse posse no dia 1º de janeiro de 2023. Estou falando dele, o grande, o magnânimo, o poderoso. Tem que lembrar do senhor Brigadeiro Batista Júnior. Eu quero que você, querido militar da Força Aérea, transmita o meu agradecimento ao Brigadeiro Batista Júnior, o nosso, do povo brasileiro. Porque graças à omissão de gente como ele, que o Lula, que levou uma eleição ilegítima e que antes foi solto da prisão pelos colegas do Supremo Tribunal Federal, graças a este grande democrata, o homem que quebrou o Brasil na primeira rodada do PT, voltou à cena do crime. E agora, o que ele faz com os senhores das Forças Armadas? O que ele faz? Para a surpresa de quem? Então a gente tem que agradecer ao Brigadeiro Batista Júnior que o sonho do piloto da FAB tem sido ser contratado pela Latam. O piloto da FAB, para você entender, foi muito pago a um custo gigantesco para ter sua formação pelo nosso dinheiro. E você não consegue adestrá-lo numa situação de conflito do dia para a noite. Este agora, o sonho de consumo de um piloto da FAB é ser contratado pela Latam ou pela Gol para ele poder fazer o trabalho dele. Não só esses pilotos participam de uma força aérea completamente sucateada, como não tem mais um pingo de orgulho em dizer que vestem a farda da Força Aérea. E é isso que é o estado das coisas. Eu faço com vocês uma comparação nesse sentido, porque os Estados Unidos também passaram por um período assim durante o governo Biden. Veja, os Estados Unidos não conseguiam nem bater a meta de recrutamento, porque as pessoas não estavam interessadas em servir nas Forças Armadas do governo Biden. Veio o Trump está 6 meses no poder. E o que aconteceu? A coisa mudou completamente. Ainda em junho desse ano, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Espacial, isso também deveria estar no Paulo Figueiredo Show, não sei porque está aqui só, já bateram e superaram as suas metas de recrutamento anual com 3 meses de antecedência. Ou seja, as pessoas, enquanto no Brasil os nossos queridos pilotos da FAB estão sendo dispensados e correndo para arrumar um empreguinho, coitados, de piloto na Latam, nos Estados Unidos as pessoas estão correndo para se alistar porque voltaram a ter orgulho nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Claro. Bom, é o presidente que está, esse Big Beautiful Bill, que é aprovado pelo Trump, faz o contrário, enche as Forças Armadas de dinheiro, enche as Forças Armadas de recursos. É isso que propicia que saia uma missão de filme de um bombardeiro stealth sair, voar 30 horas, bombardear o bunker do cara no Irã e voltar sem ser detectado, uma coisa de filme, nem Top Gun é tão maneiro assim. E aí as pessoas olham um troço desse e falam, pô, eu quero participar desse troço. E o Brasil não vai ter o piloto do Top Gun, não vai, mas tem motivo para haver orgulho. Há motivo para os militares brasileiros serem orgulhosos, e nós precisamos resgatar o orgulho do povo brasileiro das Forças Armadas e resgatar o orgulho dos nossos militares da força que eles ocupam, que tem uma história espetacular. A história da FAB não se limita a Brigadeiro Batista Júnior. Como é que um piloto da Força Aérea vai se orgulhar da sua farda
Quando ao mesmo tempo em que ele enfrenta diversos cortes no orçamento, em que ele não consegue pilotar avião porque não tem dinheiro, em que as missões dele estão sendo suspensas e tudo aquilo que ele sonhou em fazer desde a academia da Força Aérea se torna impossível, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, a primeira-dama do país pega carona em um jatinho da FAB para ir ao ginecologista e o ministro do Supremo usa esse mesmo avião para voltar para casa. Como vai ter orgulho enquanto uma putaria dessa acontece? Acontece com o dedo da omissão orgulhosa do Brigadeiro Batista Júnior. Você imagina, o cara, né, ele deve ter visto Top Gun até não poder mais, apaixonado por voo, quer servir ao país e é relegado à atividade administrativa, já que ele não pode voar. E quando ele voa é para levar o ministro Alexandre de Moraes para São Paulo e a Janja para o ginecologista. Aí fudeu, não tem como manter moral de uma tropa dessas. Diante disso, o cara tem que ir para Latam, para Azul, para American Airlines, que aí pelo menos você consegue voar e ser bem pago. E isso não é coincidência. É um plano pensado para sucatear as Forças Armadas e fazer com que elas percam o apoio popular. E esse plano tem sido bem sucedido. Então é necessário que o brasileiro volte a se orgulhar das suas Forças Armadas. Mas como é que isso vai ser possível? Não vai ser com uma força sucateada e com as lideranças fracas, habilitadoras de um regime ditatorial. Aí não mesmo. Para que o brasileiro volte a ter orgulho nas Forças Armadas é necessário uma reforma profunda em vários setores. Isso passa pela saída e responsabilização, accountability, responsabilização dos nomes que desonraram e desonram o bom nome das nossas Forças Armadas. Por isso que eu quero ser ministro da Defesa no ano que vem, no ano que vem não, no 2027, do dia 1º ao dia 15 de janeiro. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.